Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Go Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. Equipe Go Olímpico aqui apostos com Marcelo Lucena, Murilo Galati e Gabriel Galati na coordenação e edição. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades do projeto Go Olímpico Podcast na internet. Meu caro Murilo Galati, tá tudo bem contigo? Olá! Tudo bom, Marcelo? Obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos assistem, nos escutam nas redes sociais, Spotify, Deezer, YouTube, onde quer que seja. Obrigado pela audiência. Lembrando a você que está aqui nos assistindo mais uma vez, para ativar o sininho, né, Marcelo? Inscrever no canal no Podcast Go Olímpico e acompanhar as novidades aí, as entrevistas do Mundo da Bola. Dia de hoje muito especial para a gente, nosso convidado a debater de todos os assuntos que envolvem o futebol, para quem é apaixonado no assunto. Bem-vindo, Thiago. Obrigado pela participação. Que isso, eu que agradeço a oportunidade. Um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga abordar vários temas aí, bater um papo sobre o que a gente gosta, né? Futebol e outros assuntos mais também que forem surgindo. A gente está aí disponível para trocar aquela resenha. Tá aí, Marcelo, o Thiago, nosso convidado da noite de hoje. Exatamente, Thiago Lopes. Aliás, agradecer ao Pedro Guarato, o Guarato que passou o contato, né? Fez a indicação aí do Thiago Lopes no Instagram. São amigos aí de longa data. O Pedro Guarato passou aqui também no Go Olímpico Podcast. Mas, Thiago, acima de tudo, tu é um louco por futebol, né? Teu perfil do Instagram é esse, louco por futebol. Mas como é que começou a tua história com futebol? Tentou ser atleta? Eu sei que tu torce aí, tu é torcedor do Manchester City, embaixador do Manchester City, né? Então, como é que foi a tua história com o futebol, assim, né? Da infância até agora, enfim, para a tua vida? Cara, eu acho que a minha vida em si não muda muito do que vários garotos brasileiros, né? Começa assistindo TV, né? E depois, por indicação, talvez de um familiar, gosta do esporte. Então, com 7 anos, minha mãe me colocou numa escolinha. Obviamente, segui ali todas as categorias, né? Fraldinha, nem vou lembrar os nomes que tinham antigamente, mas também segui com meu sonho de virar jogador, que infelizmente, com 15 anos, tive a oportunidade, mas infelizmente não consegui seguir de fato, né? Já posso entrar no detalhe aqui? Não sei se já posso seguir falando, mas Deve. Com 15 anos eu tive a oportunidade de seguir carreira, né? Recebi uma proposta aí passei numa peneira do Inter de Porto Alegre, mas acho que por precauções, dúvidas, medos, né, receios de um jovem garoto de 15 anos ter que ir para o sul do país, minha mãe não assinou o meu contrato, eu também não tinha aquela malemolência, né, de tentar falsificar, vamos dizer assim, acho que não tinha como fazer isso, né? Infelizmente, essa oportunidade passou, vieram algumas lesões, né, que eu acho que talvez até dificultassem minha carreira, e aí eu tive que mudar um pouco a ideia, continuo jogando, amador, né, mas ainda brinco, bato minha bolinha de vez em quando. E jogava de quê, Pedro? Desculpa, Thiago. Cara, eu jogava de segundo atacante, né, então aquele mais guardado as devidas proporções, né, que eu gosto de falar do tipo de posição, né. Gostava muito de jogar como um Dagoberto, lembra do Dagoberto ali? Um pouco mais recuado, um pouquinho mais para a esquerda, talvez. O chute, né? Talvez ajudasse um pouco mais. Mas o segundo atacante eu acho que define melhor. E eu sei que tu tem duas paixões, né? Uma no Brasil, torcedor aí já declarado, eu vi aqui no teu Instagram do Vasco da Gama, e do Manchester City. Como é que surgiu essas paixões? Bom, o Vasco deve ser uma coisa mais de infância, mas essa paixão pelo Manchester City se tornou até embaixador do clube inglês, né? O Vasco, de fato, veio por laço familiar, né? Então, veio de berço, né? Meus pais, torcedores fanáticos do Vasco da Gama. Segui também, então acompanhei ali uma fase muito boa, né? Peguei ali anos de glória, 97, 2000, então foi 97, 98, 2000 foram anos sensacionais, então eu tinha ali por volta de 10 anos, cara, então já entreguei minha idade, né? Por volta de 10 anos, então obviamente peguei uma época muito boa, né? Infelizmente eu não tenho ajudado muito esse meu coração aqui, mas a gente segue na luta, esperando que dias melhores venham, né?
Cara, minha paixão pelo Manchester City começou como uma brincadeira, né? Acho que em 2008, quando eu ingressei num trabalho novo aqui em São Paulo, né? Quando eu já vim para São Paulo, que eu não sou daqui, né? Eu sou de Brasília. E aí, no meu primeiro trabalho, eu trabalhava com outro estagiário, né? Chamado Paulo, e ele era torcedor fanático da Roma. Também não me pergunte o porquê. E eu achava aquilo interessante, diferente, né? Poxa, um time de fora, como que é, né? Como que é acompanhar? E ele tinha várias camisas da Roma. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E um dos plantões que a gente fez, de sábado, a gente conseguiu achar um link na internet aí da vida e tava passando Manchester City. E, cara, eu só não vou me recordar o time que ele tava enfrentando, mas tava um jogo do Manchester City no antigo Esporte Interativo, né? E eu gostei primeiro da cor da camisa, gostei do time, até porque pela rivalidade Vasco, né? O vermelho já não me agradava tanto os olhos, né? Tinha essa rivalidadezinha. Eu falei, cara, que legal. E eu comecei a pesquisar um pouco mais, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco mais de história. O time já tinha caído várias vezes, já tinha chegado aí para a terceira divisão, né? Pegou uma fase de vai e volta ali, primeira, no outro ano já ia para a segunda, que já subia para a primeira, que voltava para a segunda. E depois vieram alguns jogos ali que me agradaram muito. Talvez vocês lembrem um jogo quando o Adebayor foi para o Manchester City saindo do Arsenal e ele fez um gol e comemorou em frente à torcida do Arsenal no estádio do Manchester City, que ele atravessou o campo. Acho que ele nunca correu tanto na vida dele como ele correu naquele jogo, para comemorar. E eu falei, é isso que eu vou torcer. Agora, a partir de hoje, eu sou torcedor do Manchester City. E comecei a seguir, tentar acompanhar alguns jogos. Era muito difícil, né? Você achar links e provedores que passassem todos os jogos, não era tão frequente, até porque não era um time que ganhava muita coisa. E aí, 2 anos depois, né? Falar a verdade, foi em 2008, mas só veio mesmo ter sucesso ali em 2010, que veio o primeiro título, né? Na FA Cup, coisas assim. Então, foi a partir daí que eu comecei a me vincular ainda mais, acompanhar jogos e caçar links e buscar desde link pirata até na TV mesmo. Às vezes eu contratava planos de TV somente para que passasse o campeonato inglês. E aí eu comecei a seguir, me vinculei à torcida oficial do Manchester City também. E aí, a partir daí, só sucesso, graças a Deus, né? Não foi tanto sofrimento. Então, obviamente, teve contratações que ajudaram, mas a partir daí começou esse amor, né, pelo Manchester City, posso dizer assim. Murilo Galati, ele falou aí de dois times, né? A situação no caso da Roma, né? Eu lembro sempre da Roma porque, enfim, a gente fez um curso de futebol lá na Itália e aí, ó, atrás do Galati tem aí o Cachecol da Roma. Fomos assistir um jogo lá, né, Galati, em 2019. E do Manchester City, que a gente estava fazendo aqui a resenha, né, o pré-jogo aqui, falando de Libertadores da América, que depois a gente vai abordar também. O Thiago, né, foi até o Uruguai. Manchester City, do tão aclamado Guardiola e também do Gabriel Jesus, né, que era ex-Palmeiras, o atual campeão da Libertadores, Galati. Pode ver que o Thiago fez um caminho inverso, né? Começou a cair o Vasco e começou a crescer o Manchester. Então ele deu para continuar torcendo aí em alto nível até os dias de hoje, né? Com os investimentos do pessoal lá do Manchester City, sem dúvida nenhuma revolucionou o clube, né? E o futebol mundial também, não só o clube em si. Thiago, mas você começa a torcer para o Manchester City, você já contou a sua história, numa época, como você também já falou, que não tinha muito acesso, né, ao futebol estrangeiro, ao futebol europeu aqui no Brasil. Até tinha, mas era mais a Série A italiana, né, que passava mais para cá, e também um pouco da La Liga na Espanha. O futebol inglês, assim, realmente, só quem gostava mesmo, quem conhecia, que poderia acompanhar nessa época. E o mais famoso deles era o Manchester United, né? Exato. Campeão da Champions, ganhou do Palmeiras, o brasileiro conheceu o futebol inglês, porque o Manchester jogou do Palmeiras, aquele negócio todo. Quando começou a especulação que seria comprado o clube, que teria um investimento, que teria todo aquele negócio, você, vamos dizer assim, recém-torcedor, né? Novato ali nesse clube, você imaginou que seria esse sucesso todo que é hoje? O que se falava, né? Você começou a acompanhar naquela época, o que se falava na época das perspectivas do investimento desse no clube?
Enfim, para o pessoal entender um pouco mais, né, você que está mais a fundo nesse assunto, embaixador do Manchester aqui no Brasil, o pessoal entender como é que foi essa transição, né, do clube modesto na Inglaterra para o clube de altíssimo nível que é hoje. Só o ponto que você tocou, de fato, assim, por mais que tivesse alguns jogos do campeonato inglês, o que acontecia era que, de fato, tinham times melhores, né? Arsenal, em anos ali que bem, não era o campeão mais inglês, mas era o rei de copas, né? Ganhava muitas copas, então ou era Arsenal, ou era Manchester United, um Liverpool talvez também pela relevância, um time grande, time imponente dentro do cenário inglês. E Manchester City em alguns jogos ou quando jogava contra eles, né? Então realmente foi bem, bem difícil. Voltando ao investimento, né, que veio de fora, eu peguei a fase ali da compra, né? Então eu comecei a torcer, acho que por isso que começou a ter mais visibilidade, que foi exatamente, né, mais ou menos nesse ano, 2008, que foi comprado, né? Ah, mas eu esperava que fosse demorar um pouquinho mais do que demorou, porque o primeiro título mesmo veio, se não me falha a memória, 2010, 2011 com a FA Cup, né? Que foi um título em cima do Stoke City. Não sei se eu tô bom de memória desse nível. 2 anos, né? Então foram 2 anos ali, mas antes disso, eu peguei fase de classificar sofrido para a Champions League, não passar nem de fase, ir para uma Europa League e a gente perder para times assim que a gente imaginava que fosse ganhar, né? A expectativa, obviamente, é sempre muito grande, como eu acho que os torcedores do Newcastle têm hoje, né? Que o time, de fato, venha a brigar por alguma coisa. É uma camisa muito bonita, muito pesada, é uma história legal. Quem gosta de futebol e adotar um time inglês como para torcer, história não vai faltar, seja lá qual for o time, né? Isso que é o legal, o que mais encanta no futebol inglês. Obviamente eu não vou menosprezar outras equipes, que eu acho que nem cabe a mim fazer isso, eu acho muito não deve fazer isso, né? Mas o ponto é que a gente esperava que fosse demorar um pouco mais de tempo, mas quando a gente viu, né, Robinho, depois vem Tevez, Davi Silva, Agüero, e o investimento, assim, jogadores que foram muito bem, como que eu posso dizer, pensaram muito bem, né? Acho que o Manchester City cuidou muito bem disso. Não era porque tinha dinheiro que ia sair gastando a rodo, até porque o fair play financeiro não favorecia, não deixava que isso acontecesse. Mas foram contratações importantes, certeiras, né? Se você olhar uh, os jogadores que passaram pelo Manchester City, tirando o Robinho, que eu acho que ficou devendo um pouco, foram contratações certeiras. Tevez foi campeão, Agüero foi campeão, Dzeko foi campeão, Balotelli foi campeão, Davi Silva foi campeão, Kompany já estava ali, era volante, virou um zagueiro, acertadamente como zagueiro. Então, assim, eu acho que o mais importante foi isso. O time teve visão, contou com investimento, mas também foi certeiro. Acho que teve muitos mais acertos do que erros para que esse dinheiro fosse investido corretamente. Então, acho que isso foi o mais importante também nessa transição, nessa fase ali que a gente pegou, né? Não sei se eu respondi a pergunta, desculpa. Claro, claro, respondeu sim. E eu concordo com você, porque se está até hoje aí, você 2008, né, que foi a compra, começou a dar fruto 2010, vamos dizer assim. São 13 anos, né, 13, 14 anos já dessa parceria, dessa compra, e deu frutos. Né? Até agora não ganhou a tão sonhada Champions League, que é o desejo, até o Guardiola chegou para isso, bateu na trave na última, mas é tempo, cara. Isso aí, né? A Champions League, muito disputado, uma competição fortíssima, de altíssimo nível, né? E isso sempre mostra para gente que nem sempre só o dinheiro, né, só o investimento traz títulos, né? Não na Europa, mas também no Brasil. Pode acompanhar isso recente, né? Grandes clubes investindo e não consegue alcançar alguns resultados que o pessoal espera de fato. Exato. Tiago, nesse tempo, então, de 2008 para cá, para você, quem que é o grande jogador do Manchester City? Jogador histórico, jogador, o ídolo da torcida, aquele cara que vai ser lembrado daqui 10, 15, 20, 30 anos pelo torcedor do City. Cara, tem alguns nomes,
mas eu vou puxar um pouquinho de sardinha pelo nível de jogo, por eu já ter jogado e gostar muito do estilo, né? Tem a mesma altura que a minha, tinha o mesmo peso quando eu jogava. Hoje em dia não dá para falar que é o mesmo peso. Cara, mas eu sou muito fã do Agüero. Sou muito fã do Agüero. Tenho até uma. Dá para vocês darem uma olhada aqui, ó. Tem um 93-20 cravado, Que legal. com o mapa da Inglaterra e o City aqui no meio, né? Porque, assim, foi goleador, é o maior artilheiro da história do Manchester City. Se não me falha a memória, é o quarto maior artilheiro, acho que empatado do campeonato da Premier League, né? É o maior artilheiro estrangeiro da Premier League. Cara, tudo que ele fez pelo time, o sucesso que teve, os jogos mais impressionantes que você lembrar, ele estava em campo. Eu sei que tinha companhia de alguns outros, como o Davi Silva e tudo mais, mas eu ponho o Agüero como um cara que, cara, senti muito quando ele saiu, senti muito pelas notícias que surgiram agora, né? A gente fica muito triste pelo ser humano também, porque quem joga bola ter que parar uma carreira por causa de um problema de saúde, eu sei o quão deve estar, quantas coisas deve estar passando na cabeça dele. Mas assim, eu acho que vai ser o cara lembrado, vai ter estátua, ele tem tudo, tudo que você lembrar, ele, porque para passar ele em gols com a camisa do City tem que fazer muito gol, então ele vai ser sempre lembrado, né? Não tem jeito. Acho que o Agüero é essa pessoa. Tá aí, Sérgio Agüero, grande ídolo do City moderno, vamos dizer assim, né? No City recente, no futebol mundial. E só para finalizar esse assunto do City com você, Thiago, você falou do Robinho, deixou um pouco a desejar, tal, seria talvez o único nome assim de peso que chegou e não correspondeu. Eu lembro que teve uma declaração do Robinho anos depois, acho que você sabe qual que eu vou falar. Hum. Ele fala que quando ele foi comprado para ir para Manchester, ele que achou que seria o United. O Sim. empresário não falou para ele que ele ia para o City, até porque eu acho, como estava começando, e ele falou, não vou para o City, não conheço, né, um time de pequena expressão e tal. E ele foi para a Inglaterra, chegou em Manchester achando que ia para um lado e acabou indo para o outro e teve que jogar, teve contrato, recebia salário, então ele teve que jogar. Né, profissionalismo ali, eu acho que falou um pouco mais alto. Então, será que é isso? Vamos dizer assim, essa não desenvoltura do Robinho, Manchester? Cara, assim, Porque ele ficou assim meio decepcionado né, com a situação toda, não sei. Eu não digo muito isso, até porque se você parar para pensar de quando o Robinho chegou em Manchester até agora, o United ganhou de lá para cá, se não me falha a memória, 4 campeonatos ingleses. O City já tem 6, né? Então, assim, seria muito, sei lá, talvez ele não tivesse, o pensamento dele fosse muito pequeno, né? Porque ele poderia se tornar o ídolo facilmente, Sim, né? claro. Eu não acho que foi corpo mole, cara. Eu não julgo que foi corpo mole, decepção, coisas assim. Manchester ele tem um problema muito sério, né? É uma cidade muito fria, muito chuvosa. Se você não tiver um cuidado muito grande com seu corpo, sua mente, pessoas próximas, cara, acho que você sofre. E eu acho que esse foi o problema. Por exemplo, hoje em Manchester está menos 4 graus. Provavelmente deve estar chovendo, porque lá a chuva é pleonasmo, né? Hoje choveu em Manchester. Nossa, que sério? Jura? Então, assim, talvez acho que o time realmente não ajudava, né? O time, ele era o melhor jogador, deveria ser o melhor jogador, mas tinha muitas coisas que mudavam, assim, o estilo de jogo do campeonato inglês é muito mais duro do que uma liga espanhola, sabe? É muito mais firme, é muito mais físico, né? Os jogadores são muito mais fortes. Talvez em força, diria que perde somente para a França, porque usa muito mais força. Mas lá é uma força misturada com técnica muito grande, né? E ele só tinha técnica. Ele ia lá e dava uma pedalada, ele podia dar a primeira, na segunda o cara ia levantar ele 1,5 metros de altura, né? E obviamente na terceira vez ele ia pensar 2 vezes o que ele ia fazer. Então isso acho que mexe muito, né? Você pega agora o mês de dezembro até final de janeiro, o mês de dezembro nessa temporada o City vai jogar 8 jogos.
O City vai jogar no dia 26 de dezembro, no dia 29 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Entendeu? Então, assim, isso muda muito, né? Porque dezembro o cara estava acostumado a vir para o Brasil, porque na Espanha para. Ele ia vir para o Brasil, para o sambinha, né? Curtir, tomar uma, depois voltava, fazia ali intertemporada. Então, tem uma sucessão de fatores que eu não julgo, né? Vai de pessoa para pessoa. O Bernardo Silva, esse ano, falou que ia sair, que ele não aguenta mais o clima da cidade. E não é o primeiro, né? Então, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado, né? Eu acho que uma pessoa que cuidou muito bem disso, por exemplo, o Gabriel Jesus, sei que deve muito ao Guardiola, porque eu acho que cuidou muito. O Guardiola cuida muito das pessoas, né? Tive a oportunidade de estar próximo dele, ele cuida muito dos jogadores. E o Gabriel Jesus fez certo. Levava os amigos, ele foi igual o Neymar fez, né? Leva os amigos, leva a mãe para fazer a sua comidinha caseira, sabe? Curte as coisas do Brasil, curte coisa que faça ele feliz. Quando ele não está fazendo isso, ele está treinando e jogando. Então ele cuidava muito do corpo e da mente, né? Cuidava do corpo treinando, cuidava da mente, né, com essas pessoas queridas. Eu coloco muita culpa nisso, né? Não corpo mole, não decepção. Entendo que talvez ele pensasse que fosse para o Manchester United. Ao meu ver, se ele fosse para o Manchester United, ele teria jogado ainda menos, porque a pressão seria muito maior. É um time muito maior, né? Eu cheguei a pesquisar algumas coisas. O Manchester, em torcida, não é a maior torcida de Manchester, mas é a maior torcida do país, entendeu? Então, assim, é uma pressão muito grande, porque é um time que tem 20 campeonatos ingleses, inúmeros títulos, tinha um técnico impressionante que até hoje sentem muita falta, né? Deixou muito um legado assim impossível de ser alcançado, na minha opinião. Então, eu acho que são fatores que fez ele não entregar o que se esperava, entregou bem pouco em jogos pontuais, mas eu não acho que foi corpo mole, nem tão pouco decepção, não. Tá aí, uma boa explicação do Thiago. E lembrando também, para quem está nos assistindo, no começo desse novo Manchester City, outros brasileiros jogaram lá também. Às vezes o povo nem lembra, Dielano, o Jô, aquele Giovani, o Cruzeiro, que foi campeão do Brasil em 2000, foi para o Manchester City. E se eu não me engano, até o Glauber, zagueiro do Palmeiras na época, chegou aí para o Manchester City. Apareceu no Palmeiras aqui com 20 anos, em 2005, 2006, e logo foi para lá, mas não vingou nada, depois sumiu, ninguém mais ouviu falar do Glauber. Mas são outros atletas dos jogadores brasileiros que por lá passaram nessa nova roupagem do Manchester City, né, Marcelo? O Giovani estava no fatídico 8-0 que o City tomou do Middlesbrough, velho. Eu lembro do Giovani, no Manchester City. Meu Deus, esse dia é para ser esquecido. Não, vocês comentando aí os personagens da história do Manchester City, inclusive um tá aí até eternizado na pele do Thiago, que é o Agüero. Engraçado que ele tem, assim, a torcida do Vasco chegou a sonhar com o Agüero. Não teve uma declaração dele, Thiago, que ele falou do Romário, não foi do Romário? Isso. Porque ele participou de uma gravação de um programa, né? Com a Natália Gittler. Isso. E aí ela perguntou, né, se tinha algum jogador brasileiro que ele conhecia, que ele gostava, e ele falou do Romário e do Vasco, né? E aí, obviamente, a massa vascaína já começou Vasco. Como acontece em vários jogadores, vários técnicos, vários empresários, tudo que possa ter algum tipo de relação com o Vasco, a torcida abraça a causa e faz ali o lobby para que o jogador talvez venha, né? Mas acho que foi só o momento que ele estava no auge ali, acho que bem difícil, né? Infelizmente, eu adoraria. Seria um baita reforço, sem dúvida nenhuma. Esperamos que ele se recupere o mais breve possível também, né, com o Agüero. Mas, Thiago, tu falou muito a questão do Guardiola, tu já esteve ali próximo dele, né? Questão humana, né? O trato com o jogador. Ele daria certo, por exemplo, na seleção brasileira? Com esses dirigentes? Tu acreditaria no sucesso do Guardiola no futebol brasileiro, comandando a seleção? Se ele tiver carta branca e tempo hábil para trabalhar, com certeza. Com certeza. Apesar de que eu não gostaria, né? Eu já explico parte do Guardiola, mas para mim, seleção brasileira tem que ser os melhores do seu país. O melhor técnico, o melhor atacante, o melhor goleiro, o melhor zagueiro, todos os melhores. Então, acho que acaba perdendo o sentido para mim de ter uma nação, representar a sua nação, né? Obviamente tem
são pensamentos que varia de pessoa para pessoa. Cara, mas assim, o que o Guardiola ele faz é assim, é incrível, é incrível. Eu ganhei uma viagem do Manchester City em 2018, final de ali após Copa do Mundo, para uma pré-temporada em Miami, um jogo contra o Bayern de Munique, né? Foi um meio a meio, né? O City deu uma parte e a família do Braden Bench, que é aquele menininho que, não sei se você lembra, um ruivinho que entrevistou o Pep Guardiola quando ele foi contratado, deu a outra parte, né? E eu consegui ir, foi a primeira vez que eu fui para Miami, um calor mais ou menos igual que você tá passando aí. Mas, cara, assim, eu comecei a olhar alguns pontos. Acho que é ali que eu comecei a ter algum olhar mais clínico para algumas coisas, né? O Pep Guardiola, quando ele passa, parece que ele tá, assim, pensando em futebol, vivendo futebol. Ele gesticula, ele faz assim, né? Tipo, puta, como quem diz assim, pô, por que ele não cruzou ali? Podia ter feito assim, assim. É impressionante. Ele vive futebol, acho que 24 horas por dia, assim. É capaz dele chegar na casa dele e falar, chamar a esposa e as filhas e falar assim, fica ali rapidinho, só para eu pensar numa coisa aqui. Recebe aí, domina no peito, sabe? Tipo. E foi um jogo de pré-temporada. O Douglas Luiz estava, que hoje joga no Aston Villa. Ele tomou uma chamada do Pep Guardiola porque ele errou um passe num jogo de pré-temporada que não vale absolutamente nada. Ele parava e repetia incessantemente cada jogada que ele queria, porque ele queria que o Bravo saísse jogando com a bola, que os zagueiros saíssem dominando, brincando. E o que é pior, você viu o treino, porque eu tive acesso ao treino um dia antes, e você vê a jogada dar certo no outro dia. É impressionante. E uma outra coisa que eu não sei o nível dos outros técnicos, que eu nunca cheguei tão perto de um técnico, de um treino fechado, assim, viver um momento assim. O impressionante é que tudo que ele faz dá certo, tudo que ele pede para fazer, ele tem a capacidade de demonstrar. Então, por exemplo, faça isso, ele dá um passe, a bola vai no peito do cara. Quando o cara vem aqui, você domina e vira para cá. Domina, o cara vem aqui, ele virou, passou. Ele é incrível, ele acerta. Então, assim, ele não só na teoria, como ele consegue mostrar na prática também. Eu realmente não sei como é que são os outros técnicos, eu nunca cheguei tão próximo do campo como eu cheguei nessa oportunidade. Então, acho que isso mostra muito do sucesso, né? E tem vários vídeos na internet que você olhar, se você pesquisar, mostra situações assim. Tem até um vídeo do Sterling que ele fala, quando o cara vier, ele vai bater aqui e você vira para esse lado. E no jogo ele faz um gol exatamente nisso. Então os caras fizeram uma montagem dele demonstrando no treino, quando vira, tá o Sterling virando, fazendo gol. Eu acho fantástico esse vídeo. Eu tenho ele salvo no meu Facebook para ver sempre. É de arrepiar, cara. É de arrepiar. Não, é fantástico. Sim. Porque é impressionante. Aí você fala, como é que esse cara não vai ter sucesso no Barcelona? Como é que esse cara não vai ter sucesso no Bayern de Munique? Como é que esse cara não vai não vai ter 150 vitórias em 204 jogos na Premier League? Que é o que ele tem. É por isso. Porque o cara, acho que vive futebol, consegue demonstrar, cobra isso. E assim, sei lá, acho que é próximo dos jogadores, porque todo mundo fala muito bem dele, né? E ele também, quando a pessoa não gosta, ele deixa claro, ele não passa a mão na cabeça, como é com o Ibrahimovic, como tiveram outros jogadores que saíram porque viu que não ia ter chance, que talvez não fosse entregar o que ele pedia, né? Então, assim, é impressionante o que ele faz. E isso é de se valorizar muito. Eu acho que na seleção, cara, se ele for para a seleção do Chipre, assim, alguma coisa ele vai tirar. Talvez não tenha material humano, mas alguma coisa ele vai tirar. Entendeu? É isso. Acho que explica muita coisa. Tu falou o lado dele técnico, né, de tático, de treinamento, e principalmente o lado cultural, né, porque eu lembro que a preparação dele para os idiomas, né, para estudar a língua para determinado país, né, o alemão, o inglês, enfim, bom, espanhol, catalão, que ele nasceu lá, mas realmente a preparação dele como pessoa, né, para o cargo é realmente impressionante. Aliás, não ficou claro assim, Thiago, mas tu é contra o estrangeirismo, técnico estrangeiro na seleção, é isso? Cara, assim, contra uma palavra muito... Nos clubes, ok. Nos clubes, no Brasil, por exemplo, essa onda dos estrangeiros no Brasil, que gerou polêmica, tu é a favor ou não? Eu sou a favor, sim, porque eles trazem talvez um conhecimento diferente para o nosso futebol que precisa ser melhorado urgentemente. Futebol brasileiro em si, né?
quando você fala nível de seleção, eu só sou um pouquinho resistente, não sou contra totalmente, mas assim, acho que contra é uma palavra muito forte. Se vier, cara, eu quero ser hexa, eu quero ser hepta, eu quero ser octacampeão mundial com a seleção. Eu sou um torcedor de seleção brasileira, né? Acho que dá para ver aqui, né? Pelé, Neymar aqui, então assim, sou um torcedor de seleção brasileira, vibro com a seleção brasileira, fico bem bravo, mas é só assim, um pensamento, né? Poxa, seleção brasileira, é os melhores daquele país. Então eu quero enfrentar o melhor brasileiro contra o melhor francês. Só que isso vale para mim do técnico até, cara, até o Gandula. Para mim tem que ser os melhores do Brasil, assim, se for possível, né? Se não for, se a gente tá uma safra muito ruim, não é o caso, eu acho que o Tite é um bom técnico, gosto dele, apesar de algumas teimosias, mas acho que só um pensamento, assim, um desejo, que a gente tenha os melhores sempre, né? Desde o técnico até todas as outras posições. E hoje no futebol inglês, assim, quem seria o rival do Guardiola? Seria o Jürgen Klopp mesmo? Porque ele é mais falado, tem mais títulos, enfim, com o Liverpool. É o que seria hoje o de destaque na primeira prateleira do futebol inglês, o Klopp? Com certeza. Os dois melhores técnicos do mundo são esses dois, para mim. E Mas hoje assim, estão em igualdade de condição ou tem um que se destaca mais? eu acho que o Guardiola ainda se destaca um pouquinho, porque o Guardiola ele ainda consegue ser um pouco mais, ele consegue surpreender um pouco mais em algumas situações, né? Mais uma vez, o Guardiola ele conta com jogadores que muitas vezes surgem ou aparecem ou demonstram um jogo, ele consegue trazer um nível impressionante de cada jogador, né? Se você avaliar assim, para entrar no detalhe, Rodri, quando chegou, todo mundo fala, nossa, que mosca morta. Esse cara não vai vingar. O Rodri, para mim, é um dos melhores jogadores hoje. Bernardo Silva jogou a primeira temporada passada não entregou. Essa temporada, ao meu ver, hoje é o melhor meia do mundo. Pode mudar daqui a alguns meia dúzia de jogos, que é muito dinâmico o futebol, mas hoje é o melhor jogador meia do mundo, entregando todo o jogo. Então, se ele consegue tirar um nível impressionante de cada jogador, cara. Não é à toa que ele teima em algumas contratações de peso, ele prefere não fazer, né, porque ele confia muito. O Pep Guardiola, quem diria, ele ia jogar com falso 9 a temporada inteira no passado. Esse ano ele tem um 9, todo mundo achava que o Gabriel Jesus ia virar um 9 de vez. O Gabriel Jesus virou um ala impressionante, um ala direito, que para a seleção brasileira é ótimo. Né? Tem simplesmente, acho que, 9 participações em gols, né? Como ala direito. Então, assim, mas o Klopp, assim, quando você tem um técnico que você tem um melhor e tem um que consegue ser a pulga daquele cara, de atrapalhar, de incomodar, então, cara, não tem como falar que esse cara não é bom. Se você fizer o confronto de técnico para técnico, se eu não me engano, o Jürgen Klopp tem mais vitória do que o Pep. Eu não vou lembrar de cabeça. Se não tem mais, mas tá ali, ó. Fora isso, o Guardiola é disparado mais vitória do que qualquer outro confronto que ele tem. Então, assim, é impressionante. Ele consegue surpreender, sim. Graças a Deus, assim, se eu puder agradecer cada dia um tipo de jogo, um jogo que eu pudesse assistir, eu consegui assistir um Liverpool e Manchester City em loco. E, cara, é uma surra de tática. É uma surra de tática. Assim, é um batendo e o outro devolvendo. É um batendo e outro devolvendo. Um fala para virar para cá, o outro muda o outro para cá. Parece assim, xadrez e dama, né? Você vai movimentando as suas peças ali. São impressionantes. Quando você consegue ter essa visão tática e técnica do jogo, assim, também, ajuda muito. Você vê eles gesticulando e aquilo ali sendo realmente tendo efeito na prática. Então, cara, é incrível. É incrível o que eles fazem. Né? Então, coloco ali o Pep Guardiola um degrau acima, talvez dois pela quantidade de títulos, né? São inúmeros. Mas o que está mais próximo dele ali, e acho que até um pouco mais distante do que a distância dele para o Guardiola, é o Klopp. Acho que o Klopp acho que tá mais distante do terceiro do que ele para o primeiro, entendeu? Acho que essa distância aqui tá 1, aqui tá 3, né? Vamos mais ou menos assim. Acho que é ele.
E seria possível, Thiago, fazer um comparativo com o futebol brasileiro a nível técnico, assim, em comparação, por exemplo, tu foi assistir agora, né, em loco, a final da Libertadores, no último dia 27, lá no Uruguai. Campeão Abel Ferreira, o Abel como treinador. O que tu pensa sobre o Abel treinador? Tu seria possível fazer um grau comparativo, não sei se com Guardiola, mas com Klopp, enfim, a visão do Abel na tática, na técnica, na preparação. O que tu pode perceber, por exemplo, na partida em loco lá no Uruguai? Cara, talvez não dê para comparar muito, porque a gente está falando de um técnico totalmente reativo comparando com dois técnicos que gostam de propor o jogo, né? Klopp um pouquinho mais reativo, mas gosta de propor o jogo, né? Só em nível de finalização, ele gosta muito mais vertical ainda do que o Pep Guardiola. O Pep Guardiola ainda é o tic-tac, né? O Klopp ainda é um pouquinho mais vertical, no entanto que ele conta com dois jogadores que para mim são um dos melhores alas que tem no mundo também, que é Salah e Mané, né? Jogam demais, cara. Salah, então. Mas, cara, quando você fala de reação, eu acho que o Abel ele impressionou muita gente, assim, cara, ele conseguiu estudar e eu consegui também analisar isso na final, assim, obviamente tem que ter peças para isso, mas você vê a entrega dos jogadores, você vê a verticalidade também que eles têm para que tente matar o jogo, mas um jogo muito bem estudado, muito bem estruturado, né? O jogo contra o Flamengo, você via um nível de compactação e de entrega dos jogadores ali, porque ele pedia de marcação, então você não via nenhum buraco durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Depois alguns jogadores cansaram, Danilo saiu, mas vamos pensar no 11 inicial do Palmeiras. Você conseguia ver o preenchimento de espaço, assim, e acho que aquilo ali é muito treinado, é muito treinamento, né? Todo mundo atrás da linha da bola, mas quando a bola, cara, quando o Everton, a bola ia muito para ele, né? Você via o nível que eles se mexiam, né? Abriam dois, vinham um pelo meio, né? Os dois zagueiros abriam bem, mas vinham dois meias aqui buscar, não vinha só um. Muitas vezes vinha um volante, não, eles abriam já duas opções, né? Então, eu acho que um técnico crescer. Não sei como é que ele era antes, tá? Até porque eu acho que ele era a quinta opção do Palmeiras, né? Se eu não me engano. O Palmeiras foi atrás de 4 outros técnicos antes de fechar com ele. Mas se foi um achado, foi o achado. Vamos falar assim. Foi o achado, né? Porque o que ele conseguiu entregar cara, você pode colocar ele como um dos melhores técnicos da história do Palmeiras, em título. Cara, conseguiu duas, foi Maior que o bicampeão da... Felipão? Não, Ó, acho que Galate não. disse não, ó. Não, acho que Mas em termos não. de título, Ainda Galate, não. Ainda não. mas Acho são que duas não. Libertadores, hein? Em termos de título, está na frente. Seguidas. Eu não lembro de times do futebol recente que tenha sido bicampeão da Libertadores. Tá. O Filipão tem duas Copas do Brasil, uma Libertadores, uma Mercosul e um Brasileiro. E um Rio-São Paulo. Isso então, em 4 anos de clube seguidos, né? Foi Só ele. 97 a E 2000, depois voltou em 18, né? voltou em 18. Assim, eu acho que ele não passa o Filipão, até pela quantidade de título aí que ficou evidente que não dá, né? Mas Mas, assim, mas, mas se ele ganhar um brasileiro, Thiago, eu acho que ele entra no hall ali dos melhores, viu? não, assim, em nível de título, em nível que ele pode entregar para o time, E se ganhar o Mundial, então nem se fala. talvez um top. Se ele ganhar o Mundial, ele já é top 3. Acabou. Fácil. Sim, aí acabou. Não, aí acabou. Fácil Acabou. top 3. Fácil top 3. Mas se ele ganhar o Mundial e ainda belisca alguma outra coisinha, cara, vai ficar ali. Sim, Porque, sim. ó, Rio São Paulo, cara, eu não dá pra contar, não tem muita expressão. Fala outro título aí. 2 Copas do Brasil, né? 2 Copas do Brasil, uma Libertadores, a Mercosul, uma Mercosul e o Brasileiro 18. O Abel tem 2 Libertadores, um Paulista uma Copa do Brasil e uma Copa do Brasil. Paulista não. Era o Luxemburgo Paulista. Né? O Luxemburgo foi Era tá certo, exatamente, Luxemburgo. Era o Luxemburgo ainda. Cara, é que assim, se você coloca um Mundial aí, são 4 títulos de muito peso, né? Pesa muito, sem dúvida. Acho que a nota de corte é muito alta, né? Então,
elimina algumas que o... Cara, eu ainda não coloco em primeiro, mas assim, o Mundial já coloca ele pelo menos top 1, top 2. Fácil. Sim. Não, top 3, top 2, né, ali. E já no cangote do Felipão. Então, se ele consegue mais alguma coisinha ano que vem ainda, que eu acho que ele vai ficar, tá? Não acho que ele vai sair. Eu acho que o Filipão ainda tem todo esse glamour no Palmeiras, até porque ele ganhou a Copa do Mundo com o Brasil depois. Acho que não foi com o Palmeiras, mas fica ali o último campeão da Copa, né? O campeão do Penta, enfim, a Filipão tem todo esse lobby O aí do sentimento Grêmio, nosso vai lá em cima, né? Mexe com o campeão. sentimental, né? Exato, exato, é isso aí. Acho que pesa um pouco mais também pro Filipão. Cara, assim, eu gosto muito de técnico que assim, tudo bem que teve algumas ajudas, né? Ajudas talvez seja uma palavra muito jogue o trabalho lá embaixo. Mas, querendo ou não, ele contou ali com o vacilo de um zagueiro na semifinal e com o vacilo de um meia na final. Mas, cara, e se o zagueiro vacila, mas não tem ninguém pressionando? E se o Daverson, que tem umas pernas que vai daqui até lá na esquina, Exatamente, não dá uma pressionada? Isso. Se não tivesse pressão, o Andrés tinha virado, tinha pensado, tinha dado mais uma volta, voltava. Assim, então não dá para falar que foi somente o vacilo dos caras. Teve uma pressãozinha ali, né? Mas, cara, assim, a calma dele, acho que ficou bem evidente contra o Atlético, né? Quando ele tomou um gol, ele ainda falou, calma, é só fazer o... Como quem diz assim, né? Calma, só fazer o que eu tô falando. Faça isso que vocês vão conseguir. E aí você vê Gabriel Veron, que é um menino que tem, obviamente, está contando com muita lesão. A gente esperava que esse ano fosse o ano dele e não foi. Gabriel Menino, não, é o Veron, né? Eu falei errado. Verón. O Veron, que dá um passe pro Dudu, que o Dudu saiu com aquela sensação assim, poxa, era o melhor jogador do time, mas nunca conseguiu ganhar a Libertadores. Aí ele sai emprestado, o Palmeiras vai lá e ganha a Libertadores. E você vê ele fazer o gol na semifinal e sair, sabe? Quem vê aquilo aqui, ó, sabe? No sangue, na alma, no coração mesmo, sabe? Então, assim, técnicos que tiram isso também, cara, tem um valor impressionante, assim. Então, não dá para comparar ele, obviamente, com esses técnicos que você comentou, o Guardiola, um Klopp da vida, por estilos também, né? Ah, mas, cara, quando você fala ali em reação, posso colocar como um bom técnico. Se mostrou um bom técnico. E tem muito para evoluir. Imagina se ele tem outras peças, ele consegue uma variação de jogo, né? Eu acho que ele não tem um elenco igual tem um elenco o Flamengo hoje. Não tem. O Flamengo tem pelo menos 15 jogadores titulares, cara. 15, 16 jogadores titulares. Ele não tinha essa quantidade. O Então, próprio vai Atlético que. Mineiro, né? A opção que O tem o Atlético Cuca, tem né, também. 20. Não, Tem 20, O Atlético Atlético. tem dois times. O Atlético tem Tem dois times. 20. Né? Então, assim, ele conseguir fazer o que fez, sabe? Ó, vamos pensar em evolução. Danilo evoluiu. Gustavo Gomes evoluiu. Já era muito bom, O evoluiu. Everton, Cara, muito. o Mike anulou o Bruno Henrique na final. Anulou o Bruno Henrique na final. E o primeiro tempo ele tava do meu lado. Então eu consegui acompanhar bem, porque eu falei, meu, quero ver como é que é. Eu nunca tinha visto. Tem momentos de jogos que eu costumo olhar algum jogador para ver o nível dele em campo. Porque você vê uma TV, você tem uma outra percepção. Quero ver o nível dele. Ele não arrumou nada. Malemol ele arrumou uma batida de cabeça os dois lá, que os dois ficou. Isso que ele arrumou. Né? Então, assim, conseguiu evoluir com os jogadores. O Mike, todo mundo achava que fosse entrar, fosse ali a zona de escape. E não foi. Piquerez, quem é Piquerez? Você já tinha ouvido falar do Piquerez antes? Cara, ele jogou certinho na final. Então você vê Felipe Melo, que tem 38 anos, para mim ele evoluiu. O que ele fez contra o Atlético, que ele parou o Hulk, o único jogador capaz de parar o Hulk esse ano, chama-se Felipe Melo, com 38 anos de idade. Cara. Então, assim, são essas coisas que você começa a pontuar, né? A pautar também de nível de jogo, de técnica, de habilidade, enfim. Então, coloca ele como bom técnico, tem tudo para ser um dos melhores. E tenho certeza que se ele ganhar mais um títulozinho, ganha aí o Mundial, títulozão, né? Ganha o Mundial, ainda belisca mais alguma coisinha no que vem com o Palmeiras, cara, ele vai sair daqui para time grande. Ele vai sair daqui, sei lá, para um Atlético de Madrid,
para um time que já tem um cenário legal, né? Não vai sair daqui pro Getafe, não vai sair daqui pro Celta de Vigo, igual saiu do técnico do Inter. Não, acho que só tentar pontuar. Ele vai trazer um time, sei lá, meio para cima de tabela, de qualquer liga. Penso assim, né? Em contrapartida, Galate, do outro lado eu tinha o Renato Gaúcho, né? O fanfarrão Renato, que tinha um elenco à disposição aí, né? Vasto, né? E não conseguiu ganhar os títulos, né? Que ele dizia a época lá do Jorge Jesus que com 200 milhões era fácil, blá, 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 e não conseguiu. Aliás, Galate, ele era até cotado, né? Para substituir o Tite, né? Quem sabe até para a seleção. Acho que o Portaluppi aí vai dar uma pausa na carreira, né? A partir de agora. Ele vai ter que mudar um pouco o pensamento dele, né? Estudar, quem sabe, né? E as declarações também, né, Marcelo? Porque o Renato, ele ganhou muita mídia, assim, além dos títulos com o Grêmio, né, todos merecidíssimos, né, com o grande Grêmio que ele montou nos últimos anos, mas um pouco também por ser Aliás, falastrão, né? Por muita ser gente falava falastrão. muita gente falava na época do Grêmio que ele já tinha pegado ali o trabalho do Roger, né? Ele só aperfeiçoou tal, mas o Roger deixou a estrutura pronta. Não sei Não, se. mas é a mesma coisa do Jorge Jesus no Flamengo. O Sim. Jorge também deixou um legado do Flamengo, um time pronto, montado, e quem foi pegando depois não deu sequência. Então, assim, essa questão de pegar time pronto, por isso que deu certo, não, porque quando muda o chefe da casa, o time é outro, não adianta. Pode ser os mesmos 25 jogadores. Mudou o treinador, vai mudar. Não tem essa de, o Roger montou e o Renato só continuou. Não, isso aí. O Renato tem seus méritos, sim, com o Grêmio, né, sem dúvida alguma, mas, assim, a prepotência dele, assim, muito bonachão, muito falastrão, que acabou queimando um pouco, né? Porque uma coisa é você falar essas coisas que você fala lá no Sul, quando você vai dar uma coletiva para jornalistas gremistas e colorados, lá entre eles, a briga lá entre eles. Outra coisa é você vir para o Flamengo e começar a falar as mesmas coisas e bater de frente com o Brasil inteiro. Né? E o que foi que acabou queimando o Renato ainda mais sem conquistar É os um time títulos que nacional, ele né? queria conquistar. É um time nacional, então a proporção já é muito maior, né? Assim, acho que de fato ele morreu pela boca, cara. Esse é o Sim, problema, porque sim. se você parar para pensar nos primeiros jogos, quando ele tinha um time completo que casava com o estilo de jogo que ele gosta, ele foi arrasador. Ele fez não sei quanto. Acho que ele tinha um número lá de 25 gols em 4 jogos, 5 jogos. Ou seja, média de 5 gols por jogo. Que ele teve ali um momento muito bom, mas, cara, quando começou a pesar e ele teve que mudar o estilo, acho que aí que é o ponto que ele não está preparado ainda para ser um técnico de seleção. Ele não teve a variação. Ele não mudou o estilo de jogo para que. Ele tentou mudar peças, né? Mas ele não mudou o estilo de jogo para tentar atender alguma coisa, né? Mas, Thiago, a conversa que se tinha, eu tinha essa informação lá atrás, depois nós confirmamos com um entrevistado nosso aqui na semana passada. O Renato do Flamengo era uma ponte para a seleção brasileira. Sim. Todo mundo imaginava. E diziam até que o Tite não chegaria em dezembro no Catar. Que o Renato viria para o Flamengo, ficaria esse ano, com certeza ganharia tudo, porque o time do Flamengo era o Flamengo, o Renato era o Renato, e que logo ele iria para a seleção brasileira. Mas eu acho que ele acabou se queimando nesse meio tempo aí, ele acabou se queimando um pouco. Agora as conversas estão um pouco mais diferentes em relação a isso. Cara, eu coloco o Cuca na frente dele. Já tinha falado isso antes, né? Não porque eu achava que ele estava longe, porque eu também, assim como muita gente, achava que ele estivesse ali na fila já, esperando. Mas é o que eu falei, acho que o Flamengo foi muito importante porque vai ser o mesmo nível de visibilidade de uma seleção brasileira, porque é um time nacional. Né? Sim. Se você for de qualquer canto do planeta, você vai encontrar um flamenguista. Morreu pela boca quando ele fala que o time tinha 200 milhões, então ele podia fazer o time jogar. E é o que eu falei, acho que é aí que pesou. É aí que entra o ponto que eu falei, assim, com 200 milhões, ele tinha material humano, que realmente tem muitas peças, que daria para ele variar a jogada, daria para ele variar a jogo. Cara, hoje é 2 atacantes.
poxa, hoje eu vou tirar o Everton Ribeiro, que nesse ano não entregou o que ele entregou no ano passado, em anos passados, e não deixar o Michel. Cara, o Michel tinha que ter entrado na final, começando o jogo. Ele não teve culhão para conseguir bater de frente com alguns medalhões também, né? Bruno Henrique já não era para ter voltado no meio do jogo. Só que tudo bem, é porque uma bola pode acontecer dele pegar. Cara, mas você tem que colocar os caras que estão em alta, você tem que acreditar num estilo de jogo. Poxa, não tá dando certo esse. Vamos variar aqui, e aí eu mudo a peça para tal coisa, para fazer um. Sabe, é o xadrez que a gente estava comentando agora, com Pepe, Guardiola e Klopp. Eles têm a capacidade de encontrar maneiras do jogo dar certo. Tudo bem? Se fosse tão simples assim como se fosse uma ciência exata, eles nunca perderiam na vida dele, dos dois, né? Mas assim, eles mais acertam do que erram. E aí quando você vê aquele jogo, se eu não me engano foi Flamengo e Cuiabá, que você viu o Flamengo perdido, cara. Você olhava pro Flamengo assim, você falava, meu Deus do céu. E foi aí que a saudade que o flamenguista tem do JJ. Porque ele também encontrava momentos assim. Não tem aquele vídeo lá que o Flamengo, quando tava brincando de tocar pra lá e pra cá, ele dá um xingo assim pros caras? Acho que tem um vídeo que circula na internet. Sim. Por quê? Porque ele, cara, eu quero que você vá pra frente, eu quero que. Tá 10-0, tem chance de fazer 11, 12, 20, eu quero que vocês façam os 20. Passa. Isso é respeitar o time. Agora não, ficava tocando pra lá, achava que na individualidade ia conseguir alguma coisa. Foi aí que perdeu o campeonato, porque empatou com o Cuiabá, se eu não me engano, empatou com o Juventude. Foi um outro time também lá de baixo. Perdeu o primeiro. Perdeu o primeiro turno, que foi Foi 1-0. na natação lá, né? Isso, na chuva. Mas assim, é que lá não era o Renato, né? Já era o Renato, né? Não lembro. Mas eu digo assim, teve situações que ele não teve variação, ele não encontrou o caminho. E aí você começa a pegar, poxa, 200 milhões, algumas declarações ali sabe, nos bastidores. Cara, ele não treinou o time, não sei se é verdade, tá? Mas ele não treinou o time no jogo contra o Grêmio, uma semana antes da final da Libertadores. Ele estava na praia, né? Aí vai lá, empata com o Grêmio, o grupo já fica meio abalado, porque mesmo que ele quisesse entrar com o time reserva, treinasse o titular. O titular estava lá, pô. Que foram dali que eles já foram para o Uruguai. Então, assim, foram situações que eu acho que ele vai, sim, obviamente, ter um momento aí, algum tempo sabático, e ele tem que colocar isso em pauta, né? Tem que refletir isso, cuidar desses pontos, porque senão jogou por água abaixo tudo que ele fez no Grêmio e todo aquele potencial que ele tinha de ser o técnico da seleção brasileira. Não, e aquele comportamento dele, até na partida contra o Grêmio, agora pelo Brasileiro, né? Ele meio que com pena, né? O Flamengo fazendo os gols, ele não gostando, o semblante fechado, né? Até pela situação do Grêmio também, né? Situação assim complicada. Já estava ali, né? Cambaleante, né? Com a torcida, aquilo dali foi a pá de cal, né? Tirou o Vitinho ainda no jogo, que tinha feito gol. Tirou. Sabe? Fez os dois. Fez os 2 gols, aí ele me saca o cara melhor do jogo. Tudo bem, ele podia ser um jogador que entrasse na final. O cara não entrou na final. Se eu deixasse ele jogando, ele tava ali com sede de mostrar futebol, sabe? Ia ter tempo para descansar, até porque ele não ia começar o jogo, todo mundo sabia. Ou alguém imaginava que ele fosse surpreender e colocar o Vitinho na final. Não ia. Todo mundo sabia que o Vitinho ia entrar talvez no segundo tempo. Então deixasse ele jogar o jogo inteiro, porque ele ia ter. O jogo foi numa terça, né? Ele ia ter quarta, quinta, sexta, sábado e mais o primeiro tempo para ficar ali no banco. Cara, eles são atletas, né? É tempo suficiente para se recuperar. Então, assim, foi algumas situações que ele pecou, né? Obviamente, quem achava que ele fosse ser o técnico da seleção brasileira, vi muitas páginas de futebol, né? A gente que acompanha o futebol, muita gente falando, acho que eu me equivoquei quando achava que ele era o técnico preparado para a seleção. Não é, mas assim, ele ainda é um bom técnico, né? Ele tem mais pontos positivos. Vamos ver o próximo trabalho aí para ver se ele de novo entra na fila. O próximo trabalho dele vai ser subir o Grêmio, né? Porque só lá que ele vai agora. Ninguém mais quer o Renato no momento. Então, o que vai sobrar vai ser o Mancini sair do Grêmio, assim que concretizar o rebaixamento, e o Renato volta o ano que vem para subir o time. Cara, como eu queria que o Grêmio ficasse, hein?
Como eu queria uma Batalha dos Aflitos parte 2 aí, tudo bem que não é nos aflitos, né? Mas é que, cara, acho que a gente comentou antes de começar, né? A gente cria carinho por alguns times que não são os maiores do país. Pô, a gente cria um carinho pelo Bahia. Vamos, Bahia, né? Bora, Bahia! Bora, Bahia, minha P, né? Minha P! É. Então, poxa, acho que é o Juventude, que é o primeiro dentro também, né? Aí você vê o Juventude, acabou de subir, é um time que sempre peleja ali pra tá, sabe? Mas, cara, seria legal ali o Grêmio, que não era pra estar em hipótese nenhuma nessa situação, pelo time que tem. Já pensou? Amanhã vai ser legal, cara. Amanhã vai ser legal, porque ele começa rebaixado, se faz um gol, continua rebaixado, mas aí se o Bahia toma, ele passa um, fica. Cara, amanhã vai ser um dia, uma rodada sensacional. Amanhã, porque a gente tá gravando numa quarta-feira, viu, gente? Exatamente, Não dia sei 8 de dezembro. quando sai aí certinho, a gente vê se é amanhã mesmo. Aliás, se eventualmente confirmar a queda, né? Até para o Vasco da Gama, Thiago, para o ano que vem a Série B já vai estar mais disputada ainda, né? Vai ter clássico atrás de clássico, né? Que o Cruzeiro permanece, o próprio Vasco, o Grêmio, outros times também, né? Série B cada vez mais difícil. Vocês lembram os times que subiram? Também acho que tinha um time que ia ser legal, interessante. O Ituano, eu sei que foi um que subiu para a Série B. Agora Então, foi o quê? Botafogo subiu agora dessa temporada? Não, que da C para B. Ah, da C para B. Da C para B. Eu acho que tinha um time também que ia ser interessante, sabe aqueles time assim que obviamente não pensa em subir, não pensa em título, mas é aquele time que sempre belisca dos grandes, sempre atrapalha. Cara, assim, o futebol está cada vez mais nivelado, infelizmente o futebol brasileiro nivelado por baixo para muitos times, né? Se continuar assim, você vai ver Flamengo, Palmeiras e Atlético se sobressaindo por alguns anos, É sempre aquela ali. espanholização do futebol brasileiro, finalmente chegou. Exato. Assim, ali brigando. Tudo bem que eu ainda tenho que pensar um pouco mais financeiramente se isso faz sentido, porque o único que aparentemente financeiramente está super tranquilo é o Flamengo, mas mesmo assim você vê várias notícias saindo aí que déficit. Cara, é porque assim, é tanto dinheiro, você não consegue saber se quando tá bem ou quando tá mal. É tanto dinheiro que rola no time de futebol que você fica. Mas assim, quando você vê o cara que investe no Atlético, falar que ano que vem vai investir R$ 1 bilhão, o E vai ter Flamengo, arena. E vai ter a arena do Galo. o Flamengo, que com a torcida que tem, se abraçar a causa mesmo, como foi bonito abraçar aí o time mesmo perdendo, encher o estádio, fazendo verba. A Leila, que foi agora eleita presidente, é a investidora do time, a empresa dela. Então, assim, cara, se já é muito dinheiro, você vai ver agora, né? Mas, assim, E a possibilidade, Thiago, de ter a Carol Pfeiffer no Vasco da Gama, né? Tem os murmurinhos Shark Tank no Vasco da Gama. Quem cara, sabe poderia ser a tia Carol, como é a tia Leila no Palmeiras? Mais ou menos porque ela é uma pessoa que ela tá buscando investimentos pro Vasco, né? Ela já deixou isso bem claro. Ela não vai colocar R$ 1 dela, né? Cara, eu tenho uma coisa assim que quem me acompanha, que é vascaíno, que vários grupos que eu participo, já tive algumas indisposições com algumas pessoas. Eu acho que o Vasco não sobe ano que vem ainda. Não acho que sobe, né? Como eu não acho que o Cruzeiro sobe, mesmo sendo comprado, não sobe. O Grêmio, cara, o Grêmio é um time que não deve um mês de salário e tá nesse. Assim, é o único time de toda essa história de rebaixamento que não tem problema com salário atrasado, sabe? Nessas situações. Mas, assim. Então a situação do Vasco é para ficar mais tempo na Série B, em algumas temporadas. 2022, 2023. Se continuar no cenário que está hoje, é porque assim, as pessoas que acompanham de fora, de outros times, outras torcidas, não sabem o tamanho da sujeira que é ali dentro, né? Não sabem o tamanho da sujeira que está ali. Cara, é um poço sem fundo. Eu acho que, assim, por mais que financeiramente, em grana, não esteja devendo igual o Cruzeiro, que chegou na casa do 1 bi, mas, assim, a crise política, eu acho que é a pior de todas, de todos os times juntos, assim, né? Então, eu acho que, cara, se continuar assim, infelizmente, eu acho que fica ano que vem, né, 2022, quiçá 23 ainda.
Se não reestruturar e tem que pensar assim, cara. Se quiser de fato voltar a ser grande, o time, cara, o time se tiver na D, o time vai abraçar. A torcida, eu digo, né? Mas ou baixa a bola, começa a se reestruturar, para com essa crise política, que nas últimas 2 eleições, o cara que ganhou a eleição não assumiu. Cara, onde já se viu isso? Os 2 presidentes nas últimas 2 eleições que ganhou, não assumiu. Aí vai para a justiça. O presidente atual, o eleito, teoricamente, que era para estar no trono, na poltrona ali de presidente, mesmo com. É que eu não sei juridicamente, cara, eu não sou expert nisso. Mas tudo indica que ele tem todas as provas que favoreça ele. Mas a Justiça do Rio continua dando para outro cara, eu já não sei mais o que fazer, entendeu? Eu, como torcedor, não sei o que tem que ser feito. Talvez uma união, todos os caras que brigam ali falam assim, ó, agora vamos fazer o seguinte, não existe mais A, B, C, ciclano, fulano, beltrano. Não Existe poderia VAR. ser feito, a torcida não poderia agir como agiu a torcida do Bahia, que entrou na justiça naquela ocasião. Se bem que a torcida do Rio já está meio passiva ali, né? Já perdeu mão, né? Já largou assim. Está sem paciência. Já foi cogitado isso, né? No entanto que recentemente teve ali alguns torcedores que invadiram e o presidente, o diretor e nenhum dos dirigentes do Vasco estavam. E os relatos são esses, cara. Assim, o presidente que assumiu hoje, que é o presidente atual, ele tá tratando o Vasco de um, assim, eu não tenho uma pessoa que para adorar, sabe? Eu tenho o Vasco. Como todo torcedor vascaíno pensa no Vasco, não pensa na pessoa, ou deveria, pelo menos, né? Mas aí quando você começa a tratar a instituição como qualquer coisa, como já saiu notícia que ele mesmo quis que o Vasco caísse para tentar se reestruturar, só que, cara, você sai de 100 milhões de investimento para 16, entendeu? O cara fechou simplesmente várias sedes do clube, o cara não aparece no estádio, o cara falou que ia ter um aporte de 70 milhões no primeiro ano, ninguém sabe de um. O cara perdeu agora o investimento, o patrocínio master da Betano, que está patrocinando o Fluminense e o Atlético Mineiro, porque ele falou que ia ter um investimento de um amigo dele, de uma outra empresa, que ia dar 60 milhões anuais. Não apareceu a empresa. O Vasco tem um patrocínio master de 7 milhões, se eu não me engano, por ano. Um time que tem 20 milhões de torcedores. Um time que em qualquer TV que você colocar, vai ter audiência lá em cima. Então, assim, são situações que fala, cara, assim, qualquer nível de profissionalismo pequeno já fazia que times grandes têm perdido por isso. Você vê o São Paulo passando por crise porque insiste naquele legado, naqueles conselheiros, aquelas pessoas que não têm expertise em nada. Aliás, por falar no São Paulo, a notícia hoje é que o Júlio Casares pode, em janeiro, conversar com o investidor na Arábia. Então, vou buscar novos recursos aí para o São Paulo. Parece que tem viagem, ouvindo até no canal do Nicola, que ele pode ter a viagem marcada em janeiro, para quem sabe o investidor no Morumbi. Então, mas aí você vai. Mas como que vai investir se o clube não é um clube empresa? Né? Se tem diversos conselheiros ali cara, que conselho é tão importante desses caras? Tem uns Matusalém lá que deve ter 240 anos de idade, que já não tem mais conselho para nada, mas são conselheiros, vivem ali na mamata, né? Tipo, cara, assim, é uma coisa que você chega a dar nojo, sabe? E isso eu já tive conversas com vários torcedores. Cruzeiro é assim, né? O que esses caras roubaram, cara, era para estar todo mundo preso. No Vasco, se você caçar, era para ter um monte de gente presa. Fluminense, que passou por problemas também, mas graças a Deus na bola conseguiu entregar, mas politicamente, acho que agora veio um presidente que está se estruturando, ferrou, né? Botafogo, cara, muito legal o Botafogo subir, muito legal ver a torcida, mas se o Lisca tivesse aceitado o Botafogo antes, foi pro Vasco. Era a primeira opção do Botafogo, né? Era a primeira opção, que no Vasco não conseguiu entregar. Tudo bem que eu acho que o Lisca no Vasco, quando viu ali e olhou aquela situação, falou, cara, aqui não vai dar para ir só na camisa, velho. Infelizmente, entendeu? O Vasco é um time totalmente vendido para empresário. Você vê o Carlos Leite, né? Não sei se eu posso dar nomes aqui, se eu não puder, vocês me cortam aí, pelo amor de Deus. Carlos Leite é um empresário aí super famoso, né? Tem vários jogadores abaixo dele. O Vasco tá na mão desse cara.
porque o Vasco é empréstimo atrás de empréstimo. Aí você vai ver, todos os jogadores promissores que o Vasco coloca aí, que vai surgindo, tá com ele. Puxa, é muito, muito estranho, né? O Riquelme tá com ele ou tá com o pai do Neymar? Não, o pai O do Riquelme Neymar acabou de fechar com ele. Ele era do pai do Neymar, né? Aí você fala, poxa, o cara acabou de aparecer, acabou de ficar famoso na mídia, virou o lateral esquerdo titular, no mês seguinte ele fecha com o Carlos Leite. Cara, você não precisa ser nem tão inteligente, cara, pra você começar a ver a sujeira. Como é vendido pro cara, é passado, por quê? Porque o Vasco deve dinheiro pra ele, deve a vida pro cara. Ah, cara, no Vasco não tá devendo salário, aí sai na mídia. Tive notícias de gente lá de dentro, que eu conheço algumas pessoas ali, que parece que tem jogadores que não recebem faz 8 meses os direitos de imagem. 8 meses. Sim. Imagina 8 meses você sem receber para pagar uma gasolina R$ 7. Cara, em qualquer cenário, é porque futebol, mais uma vez, é muito dinheiro. Mas em qualquer relação profissional, ou você já tinha se matado, ou você estava com a depressão lascada, ou você já tinha procurado outra coisa. Com Entendeu? certeza, com certeza. É triste, e ninguém cara, é punido, triste. né? Assim, a gente falando de Vasco da Gama, Galácio, o Fernando Praz, que está estudando gestão, né? Esse goleiro do Vasco, do Palmeiras, pode assumir o cargo de diretor executivo do Vasco, né? Notícia até de hoje. Tu imagina, Galácio, o Praz nesse cargo? Eu não sei como é que é o Fernando Praz, ele está estudando gestão, ele foi até visitar o Juninho Pernambucano lá no Lyon, Juninho que deve deixar o cargo do Lyon em janeiro. Aí já estão especulando, não, Juninho de volta. Mas enfim, Fernando Praz, eu não sei não, fica com o pé atrás, apesar de estar estudando, ele está estudando gestão, fazendo visita aos clubes na Europa. Não sei o que vocês pensam do Fernando Praz. Pode ir, vai, Moino. Não, o Praz, ele fez estágio no Palmeiras, né, o ano passado, teve um tempo lá junto com o Anderson Barros. E eu acho legal isso aí. Eu não sou contra, não, porque isso profissionaliza o cargo, né? Ele dá mais conhecimento ao gestor esportivo. Porque nós estamos acostumados no Brasil que o dirigente, o gerente, o gestor é torcedor. Não. É alguém que subiu pelo Conselho Deliberativo, é alguém que se apoiou num grupo político, conseguiu um cargo ali porque apoiou o presidente, só que não tem conhecimento nenhum. Não sabe como é que gera um clube, não sabe como é que faz finança, não sabe como é que contrata. Né? E isso, o pessoal que está aposentando dos gramados, estudando e entrando nesses cargos é muito bom, porque conhece a parte prática, conhece dentro das quatro linhas, conhece o clube e também está conhecendo a profissão, que está estudando para isso. Assim como o Alessandro no Corinthians começou já lá atrás, né? O Edu Gaspar também foi para esse caminho, tantos outros jogadores que, ao invés de virarem treinadores ou aposentarem de vez, foram por esse caminho, que eu acho próprio Juninho, né? O próprio O Juninho próprio também, Juninho, imagina. o Juninho já vem lá atrás, né? Bem antes de um time europeu ainda, né? Sim. Cara, o que eu achei interessante do nome do Praz, quando circulou o nome dele, porque assim, eu não acho que ele é um torcedor do Vasco, longe de ser, mas assim, além de estar estudando, ele pelo menos conhece a história, que é o que faltou, campeão, mano. que é o que faltou pro senhor Pássaro, né, que estava recentemente, né? Que infelizmente fez o que fez no São Paulo, contratos absurdos. Acho que foi ele que fechou do Daniel Alves, né, por exemplo. Sim, sim. Né? Foi ele que fechou do Hernanes também, que é a renovação do Hernanes. Aí ele me fecha contratos com jogadores assim que simplesmente não vingaram. Ou, por exemplo, vamos lá, não vou perguntar o time de vocês, mas Marquinhos Gabriel, você queria jogando com a camisa do time de vocês? Não, hoje não. Rômulo, que jogou no Grêmio e no Flamengo? Não. Cara, é que eu vou... Léo Jabá, que veio o bichado do joelho. Nada, não. Zeca, tudo bem, jogou no Santos, mas os últimos jogos dele, os últimos times, Inter e Bahia. O Zeca foi campeão olímpico, né? E outra, Zeca jogando de lateral esquerdo, tá? Improvisado, só pra lembrar. Ele foi campeão olímpico, né, na Rio 2016. Sim. Cara, agora o mais absurdo de todos. Michel, talvez vocês nem saibam quem é, do Grêmio. Não conheço. Grêmio. Jogava no Grêmio até 2 temporadas atrás, aí veio com uma sequência de lesões. No Vasco,
com 2 jogos, sei lá, eu não vou lembrar a quantidade, pouquíssimos jogos, já se lesionou, não jogou mais por causa da lesão, mas estava no baile funk. No baile funk não tem lesão, né? Tudo bem, Não, eu sei que vida pessoal é difícil, mas assim, cara, você é exposto, cara. Não dá pra você dar uma dessa, entendeu? Então, assim, é de rir, cara, é de rir, assim. É por isso que você começa a ficar tão calejado, você começa, tipo, nada mais te abala, entendeu? Nada mais te dói, nada mais. Enfim, é que antigamente porque se você se abalar inteiro, você não tem saúde, cara. Infelizmente, é mexe muito com a verdade. nossa paixão, com É o verdade, é verdade. nosso É sentimento, mas verdade. você começa a ficar tão triste. Você começa a falar assim, poxa, beleza, na bola não entrega, assim. Aí você vê o jogo do Vasco, os jogadores, assim, não tem um mínimo de dedicação, de paixão, de saber que aquela camisa carrega mais de 20 milhões de torcedores, entendeu? Comprometimento, né? Compromisso. Você vê a bola assim passando, não dá um carrinho, não dá. Você não. Aí Talvez, você começa talvez a o. lembrar do mundo, Ah, sim. sabe? Não, mas NASA, é ou cara, o época boa. NASA era horrível, horrível tecnicamente. Mas o cara passa do lado dele, ele levantava o cara 8 quilômetros de altura. O Por quê? Porque Divan, ele queria Odivan, ganhar. zagueiro, zagueiro. O Divan, cara, do pescoço para baixo era canela. e o Odivan, o Exatamente. Odivan chegou à seleção, hein? O Luxemburgo. Com o Mauro professor Lúcio, Galvão. né? Mauro Galvão era para estar na, Agora, se eu não me engano, não era para estar na Copa de 98, ou estava na Copa. Ele era um dos 90. nomes. 90. É, o Mauro 90 e Galvão alguma que fez coisa. o Odivan jogar bola, né? Conseguiu fazer o Odivan jogar futebol. Exato. Aliás, Thiago, desse atual elenco, talvez o Nenê, que tem mais compromisso o Nenê. Aliás, tem um vídeo que tu postou também hoje, espetacular, que tu até colocou, quero morar nesse vídeo, né? Do Nenê que tá na França visitando o Neymar, ele fez um gol ali na janela, né? É. Espetacular Cara, o Nenê. o E se Nenê, assim, comprometeu a ficar até o ano que vem, né? Fim do contrato com 41 anos. isso, tudo indica que ele vai ficar, espero que ele fique. Por quê? Porque o Nenê, ele é um cara que já foi vencedor, tem títulos. Cara, o cara tava no jogo da Champions League pelo Paris Saint-Germain, tava sendo ovacionado lá, entrou no campo. Entendeu? Tudo bem. Cara, o Paris Saint-Germain é um time de 1970 para cá, se eu não me engano, a fundação dele. Não é um time que tem uma expressão, mas você. Não, desculpa, torcedores do Paris, tá? Não é menosprezando. Digo, é um time novo, é um time que está no cenário agora para possivelmente ganhar vários títulos daqui para frente, até no cenário continental. Mas assim, ele é ídolo de uma camisa. Acho que ele mais, eu acho que ele é mais ídolo no Paris do que o Ronaldinho Gaúcho, pra você ter ideia. Acho que cabe avaliar isso, entendeu? Então, assim, veio pro Vasco, sabia do cenário, mas sabe o que a camisa pesa, sabe o que representa. Aquele choro dele, cara, não era pra ele estar chorando. Sabe quem era pra estar chorando? Morato, que não conseguia jogar no Red Bull Bragantino, o pessoal deu a camisa 10 do Vasco pra ele. Camisa que Edmundo usou, camisa que Dinamite usou, sabe? Entendeu? Cara, assim, Juninho Paulista. Juninho Paulista. Aí você olha assim, Pedrinho, cara, Felipe. eu fico imaginando o Pedrinho comentando o jogo do Vasco. Ele deve dar uns tremelique, assim, porque você fala, cara, os caras não têm sangue, os caras não têm, sabe? Mas obviamente a gente entende também, né? Tem algumas coisas nos bastidores que devem afetar. O cara não deve receber, ganha muito dinheiro. Cara, não interessa, você equipara a sua vida ao que você ganha. Então os caras estão contando com aquilo. Então, o combinado não sai caro, né? Então, assim, cara, é triste, assim. Eu vou falando, vai cada vez baixando mais o nível de tristeza aqui. Quer dizer, aumentando o nível de tristeza, baixando o tom de voz, porque, cara, é impressionante, assim. Acho que nenhum clube merece isso, entendeu? Porque, como eu falei, para mim, todos os grandes clubes merecem estar forte, como a gente já teve há muitos anos. Pô, você via no passado, você via um Palmeiras com Miller, São Paulo com Raí. Todo time tinha um jogador impressionante de bom. Esse time do Palmeiras com o Miller, de 96, realmente toda vez eu vejo aqui no YouTube, é inacreditável, surreal. Que timaço. Eu lamento até hoje com o Galatasaray, que só durou 6 meses, né? Não, você vê Um crime pro futebol, cara. É você incrível. via Vasco e Flamengo no passado, de um lado Romário e do outro lado Edmundo.
Cara, se você colocar As em torcidas enquete, meio a meio, né? No Maracanã ainda. se você colocar em enquetes, vai dar ali talvez 55 pro Romário, por ser um pouco mais matador, mais de área. Mas tem enquetes que o Edmundo ganha. Cara, porque são jogadores que qualquer jogador, qualquer time queria. Entendeu? Aí você vê hoje, beleza. E Cara, detalhe, Thiago, no auge, né? Romário e Edmundo no auge, pô. Romário veio pro Brasil ali no auge, né? Na pós-Copa. O próprio Edmundo, aquela situação da Fiorentina, que ele quis voltar pro Carnaval do Rio. exato. Realmente amor à camisa, né? Ainda tinha amor à camisa. Cara, ó, só pra você ter ideia, o Vasco, nos últimos 6 jogos da Série B, ele perdeu 4 e empatou 2. Alguma coisa assim. Minha memória tá me deixando na mão aqui hoje. Até valorizo muito o PVC, né? Que é uma enciclopédia ali, não sei como ele consegue. Mas assim, sabe, você vê alguns jogos, você vê que os caras entregaram de propósito, sabe? Pelo menos fica na cara, assim, jogos, pô, jogos que tava ganhando de 2-0 tomar um empate, jogo contra o CSA em casa tomar 3-1. Cara, assim, eu valorizo a camisa de todo e qualquer time, mas na sua casa, você tem que ser o cara, tipo, você não vai chegar na sua casa aqui, algum amigo seu vem aqui te visitar, você vai deixar ele chegar e sentar no seu canto do sofá, pegar o seu controle, abrir a sua geladeira, pegar a sua cerveja e falar assim, ó, amigão, traz aí uma batatinha frita. É o que o Vasco faz, entendeu? Assim, cara, entra aí, faz o que você quiser, eu sou o mero coadjuvante aqui. E é isso há 20 anos. É triste, entendeu? É triste. Eu vou deixar aqui minhas últimas considerações, Galate, mas voltando ainda a Libertadores, porque a gente falando de mando de campo, nessa final em jogo único, em país neutro, tu acha que a final, Thiago, está mais assim, público elitista? Está cada vez mais difícil para o torcedor? Os ingressos no Uruguai absurdos, né? Absurdo, e mesmo assim a torcida do Flamengo, tu disse que estava em maioria, tal, mas a do Palmeiras compareceu também. Aliás, a galera do Pode Porco, que passou por aqui, o podcast do Palmeiras, eles foram de carro, né? O Kim e o Gabriel foram de carro, atravessaram ali né? Desceram para acompanhar a saga lá do Palmeiras. Então, afinal, vai ficar mais desigual para o torcedor para acompanhar em loco. Cara, infelizmente sim. Porque tem gente que faz loucura ainda, né? Que vai se endivida e tal, mas... Eu sou um deles. E nem são meus times. É o pior de tudo, que eu acho que o nível de loucura aumenta ainda mais. Mas é o que eu falei. Sou louco com futebol, cara, então não tem jeito. Cara, assim, fica muito elitista, sim. Apesar de ser muito legal. Assim, foram 2 dias super legais. Eu tive a oportunidade de ir na FanFest. Joguei com eles, né? Cara, assim, eu sou doido. Eu vou falar o que aconteceu. Não sou torcedor do Palmeiras e não sou torcedor do Flamengo. Eu consegui entrar a convite da Gatorade para jogar no palco da FanFest como se eu fosse um dos setoristas de um dos times. Então eu joguei com o pó de porco, né? Que são o japonesinho lá, eu não lembro o nome dele. Sim, o Kim. O Kim e o Gabriel. Isso, joguei com os dois, contra os dois, porque eu acabei jogando no time do Flamengo. E ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que eu fazia, mas eu tava lá no meio. Depois eu mando para vocês a foto disso. O Fred tava do Desimpedidos? Não, o Fred chegou no dia do jogo, né? O Fred chegou só no sábado. Mas assim, foi um evento que o Tomer, né? O Tomer Savoia, que tava ali como cabeça, a pessoa da Gatorade, né? E a gente acabou participando junto com eles ali na brincadeira. Cara, foi legal, acabou indo pros pênaltis. Sim, bem legal. Eu joguei com o Zampirotti, como é? Zopiroli, o do Flamengo. É famoso também, tem vários seguidores por aí. Cara, foi legal, bem legal, assim. Mas voltando ao ponto que você me perguntou. Infelizmente fica elitista. Talvez por isso tenha aquela brincadeira lá de que a torcida, se tivesse a torcida raiz do Flamengo mesmo, assim, de Maracanã, cara, não tinha ouvido nada. Só dava a eles, porque assim, era 70% do estádio para eles, cara. 70% da cidade. Cara, tinha. Eu fiquei um dia no hospedado próximo ao aeroporto, que é longe, por sinal, do centro, mas uma vez fiquei no centro. Qualquer esquina que eu ia, eu via um flamenguista. Qualquer esquina que eu ia. Eu olhava para um hotel, tinha bandeira do Flamengo lá no 20º tanto do hotel, os caras pendurando bandeira na janela do hotel deles, do quarto deles. Assim, você via várias bandeirinhas. Mas, infelizmente, fica elitista. Realmente foi algo bem caro.
Eu ia fazer uma loucura, que graças a Deus ainda consegui ir de avião, mas assim, eu tenho relatos de uma menina que torce pro City também, que ela saiu de Curitiba, saiu de Ponta Grossa, foi de ônibus para Curitiba, foi de ônibus para Porto Alegre, e de lá pegou a excursão que saiu 8 horas da manhã de sexta e chegou às 10h30 da manhã de sábado. Sim, Nossa, absurdo, absurdo. Ela até saiu um vlog, depois eu compartilho com vocês também. Cara, assim, imagina como que ela chegou fisicamente, né? E ela nem era torcedora de nenhum dos dois times também. Então, assim, tem umas loucuras assim. Fica legal para quando você vai fazer um livro, uma história, uma narrativa disso, né? Mas é triste quando você vê, cara, a cidade era muito cara. Você ia lá num qualquer fast food, sei lá, vou falar o nome aqui, o Big Mac, que no Brasil você compra um combo por R$ 35, lá era mais de 50. O lanche mais barato. Então, você acaba, não sei se a cidade é assim ou se ela estava assim por causa da final. Não acho que ela estava, né? Porque senão tem que mudar o preço de tudo. Mas era tudo muito caro, a locomoção horrível. Então, talvez, eu acho que o que pode fazer é o seguinte: pode ter final única? Ainda não sei o que dizer quando você quer comparar muito a Champions League aqui para América, pro América do Sul aqui. Mas ter duas sedes todo ano, sabe? Uma mais longe e uma mais perto. Então imagina, se acontecer final de dois times no país, entendeu? Porque tá. imagina se a final fosse no Brasil e fosse Boca contra, sei lá, vamos falar os times que estavam agora no final. River contra Barcelona do Equador. Cara, a gente nem ia estar nem aí, assim, a gente, não nós três talvez, mas a, a maioria das pessoas não ia estar nem aí, entendeu? Então talvez tinha que ter algumas estratégias assim para que valorize ainda mais, o custo seja menor, né? Pô, você via passagens de avião, não foi meu caso, graças a Deus eu consegui milhas e tudo mais assim, mas você via passagens a R$ 12.000, cara. R$ 10.000 para ir para lá. Tinha um hotel que eu olhei, cara, que tava cobrando R$ 28.000 a diária. 4 estrelas, não era nem cinco. Cara, é absurdo. Absurdo, É absurdo. absurdo. Então, sei lá, assim, tem que ter algumas estratégias se a gente quiser fazer um produto nosso cada vez mais valorizado, acho que tem que pensar em algumas coisas. Tá aí, portanto, Galate, a gente falando de Libertadores, ainda tem o Mundial, né? Porque vai que o torcedor palmeirense também se endivida cada vez mais para ver aí, quem sabe, o Mundial do Palmeiras. Então, planejamento, o torcedor faz milagres, né? Se endivida em 24 vezes, 12 vezes, mas está sempre lá acompanhando o time do coração. Sem dúvida tem gente que vai, viu? Pode ter certeza que vai. Já estou vendo aí nas redes sociais pacote de viagem, promoções, enfim. Certamente o palmeirense vai estar lá no Catar, no Abu Dhabi, para acompanhar o time no Mundial, sim, com uma perspectiva melhor que a do ano passado, né? Quando ganhou a Libertadores, na semana seguinte já viajou, mal preparou, foi aquela correria. Mas, Tiagão, cara, muito obrigado mesmo, encerrando aqui nossa entrevista de hoje no podcast do Olímpico. Obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo, né, conosco aqui. E a gente vai seguindo. Sucesso a você no seu trabalho, na sua sequência aí. E que a gente volte a se falar um dia. As portas estão abertas para você sempre que quiser. Grande abraço, um prazer em conhecê-lo. Obrigado pelo podcast Gol Olímpico. Cara, eu que agradeço. Desculpa aí se eu prolonguei aí. Quando você começa a entrar no assunto, você vai aprofundando aí, cara, vai Imagina, embora. imagina. Mas agradeço a oportunidade, né? As pessoas que vierem a me seguir por aqui, quiserem lá acompanhar, tem parte clubista, tem não clubista, tem cornetando, tem brincando, assim, e acho que é isso que faz nossa vida melhor e mais leve, porque a gente fala de uma coisa que a gente gosta de todas as maneiras possíveis, com amor, com cornetando, zoando, enfim, todas as possibilidades, né? Agradeço de mais uma vez pela oportunidade. Espero sim que tenha outras que a gente possa compartilhar mais experiências, né? Vamos dizer assim. E é isso. Obrigadão. Valeu, sem dúvida.
Então, nosso muito obrigado, Thiago. De bate-pronto, hein? Bate-pronto rápido. O que tu prefere? Vasco da Gama, campeão mundial da Libertadores, enfim, mundial, ou Manchester City, campeão da Champions? Vasco da Gama, campeão mundial, que aí já vem de berço, né? Uma coisa da infância, né? Isso aí já veio de berço desde criancinha. Teria a oportunidade de ver aí um título inédito, né, do Vasco da Gama. Quem sabe no futuro. Bateu na trave uma vez, né? Contra um time que era impossível, que era o Real Madrid, mas... Timaço da época, realmente. E vendeu caro, viu? 2-1 ali na derrota cara. Bem cara vendida para eles, mas tá valendo. Espero que em breve possamos curtir esse momento e... Legal, cara. Legal você vibrar pelo seu time, legal você estar ali a flor da pele cada vez mais pelo seu time. Parabéns ao palmeirense, parabéns ao flamenguista que estava lá também. As duas torcidas foram sensacionais. Espero que outros times, assim como o meu Vasco, tenham a possibilidade de curtir momentos assim também. Tá aí, portanto, o louco por futebol, o Thiago Lopes, aqui no Gol Olímpico Podcast. Nosso muito obrigado mais uma vez. Sucesso cada vez mais na carreira e nos projetos. As portas, como disse o Galate, estão escancaradas aqui. Quem sabe numa próxima a gente volta a conversar de novo, bater um papo aqui no Gol Olímpico Podcast. Muito obrigado, então, Murilo Galate. Muito obrigado, Gabriel Galate, na coordenação, nos bastidores, na edição. Nos vemos, então, na próxima semana com um novo episódio no YouTube, nas plataformas digitais. Eu sempre me esqueço aquele grande finale, Galate. É o CCC, não é isso? CCC, curte, compartilhe e comente, por favor, o podcast Gol Olímpico. É isso aí. Então é isso. Até a próxima semana no YouTube, sempre para se inscrever no canal e ativar o sininho também para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Até lá, então. Tchau. Muito obrigado. Valeu.